aula desse domingo, vamos estudar o monólogo de Eliú. Em seu discurso, o mais jovem dos amigos de Jó tem como objetivo mostrar que o sofrimento humano pode ser utilizado por Deus com fim pedagógico e propósito redentor. Quer saber mais sobre o discurso de Eliú? Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz seja, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem por título A Teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? O texto base da aula de hoje vai estar baseado em um compilado de capítulos, já que o discurso de Eliú é bem extenso. O autor da aula, o autor da revista, pede meditação em 4 textos específicos. Nesse caso, ele pede meditação em Jó, capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 4. Também pede em Jó, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 4. Também em Jó 34, do versículo 1 ao versículo de número 6. E encerra os textos base, os textos de apoio, em Jó, capítulo 36, do versículo 1 ao versículo 5. Aqui, nas nossas aulas online, como de costume, eu sempre escolho um dos textos e um dos versículos. Nesse caso, eu não vou me basear no texto base, mas no compilado inteiro. Por isso, eu vou utilizar a meditação, pedir a meditação no versículo-chave da aula de hoje, que se encontra em Jó, capítulo 33, versículo 29 e versículo de número 30. É por isso que mais uma vez eu peço a você e a sua amada família a pegarem a palavra de Deus e me acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim a palavra do Senhor, em Jó, capítulo 33, apenas o versículo de número 29 e número 30. Eis que tudo isto é obra de Deus 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Vamos lá. Ao estudarmos Eliú, nós vamos observar que, ao contrário do que aconteceu com Elifaz, Bildade e Zofar, Eliú não participa do debate, mas ele está presente do debate. Tá certo? E por causa disso, ele não aparece até esse exato momento em que nós vamos estudar. Eliú, ele vai ter a oportunidade de demonstrar o seu ponto de vista sem interrupções, conquistando um monólogo que vai do capítulo 32 ao capítulo de número 37 do livro de Jó. Eliú traz em seu discurso 3 verdades que precisam ser reveladas dentro do contexto de Jó. E é nesse parâmetro aqui que a revista vai acabar dividindo a sua aula. Mas eu não vou seguir a regra da revista, eu vou tratar num bloco só, porque eu preciso que você entenda outras coisas, tá certo? Então vamos lá, mas fica tranquilo, tá bom? Tudo que está sendo dito aqui, você vai encontrar na revista sem nenhum problema. Só um complemento ou outro que eu fui buscar em outros apoios, tá certo? Mas fica tranquilo que aquilo que foi usado diferente vai estar na descrição do vídeo para você saber onde eu fui atrás para ter uma noção do que o texto estava tratando, tá? Então, algumas coisas precisavam ser reveladas dentro do contexto. Então, nós vamos ter 3 coisas aqui, 3 verdades que vão ser tratadas no texto de Eliú. A primeira verdade é que Deus, ele é soberano e pode se revelar ao homem e falar ao homem por meio do sofrimento. A segunda verdade aqui é que a soberania de Deus não sobrepõe ao seu amor. Dentro dessa segunda verdade, eu vou explicar por que ela entra aqui e por que eu não tratei ela da mesma forma que a da revista vai tratar, tá certo?
E terceira coisa, a terceira grande verdade que vai ser dita aqui é que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para educar o homem, né? Para nos educar. Entendido essas nuances do monólogo de Eliú, nada nos impede a dar desenvolvimento. Então vamos lá, desenvolvimento. Eliú, ele era o mais jovem dos amigos de Jó. E como era característica, né, como era a característica do período, característico da época, ele assistiu a todo o debate em silêncio, tá? Porque era comum que os mais jovens só se pronunciassem após os mais velhos terem concluído os seus pensamentos, terem concluído ali as suas opiniões ou indagações. Então, até que todos eles tivessem concluído, Eliú não se expressou. Então, aqui vale uma ressalva. Eliú tinha conhecimento do que cada um dos amigos de Jó e Jó falaram durante ali os seus diálogos, falaram ali durante o seu debate. E Eliú vai demonstrar até alguma impaciência para poder falar, para ele poder ali demonstrar a sua opinião sobre o assunto, sobre aquilo que estava acontecendo a Jó. E ele vai trazer uma perspectiva bem diferente. E ele vai agir muito diferente do que os outros mais velhos agiram com o amigo de sofrimento, tá? Em seu extenso, né, em seu extenso monólogo, né, no seu extenso discurso, porque ele foi bem grande, o quarto amigo de Jó cita com frequência palavras do amigo e questiona a perspectiva de Jó em situações específicas acerca do seu conceito sobre Deus e acerca da sua situação. Você vai ver aí que tem momentos muito pontuais em que Eliú chama a atenção de Jó para algumas coisas que no embalo emocional daquilo que Jó estava passando, a gente demora a entender, a encontrar aí, a perceber que Jó vai acabar cometendo alguns erros durante o seu processo, tá? Porém, o que torna Eliú um diferencial no enredo do patriarca é o fato de que Eliú, diferente dos seus amigos, diferente dos que o antecederam, ele não vai usar, ele nunca vai usar um tom acusador, tá? Ele não vai agir como dizendo que você é pecado, você cometeu pecado oculto, você é um pecador e aquilo tudo, tá bom? Ele não vai usar esse tom no seu discurso, mas ainda vai ser um discurso uma boa chamada de atenção. Ainda em sua avaliação, Eliú vai constatar que os amigos de Jó falharam em sua exposição do assunto ao patriarca. Ele vai dizer, olha, Eliú, Bildade, Zofar, e ele faz, vocês erraram ao colocarem as suas opiniões, ao colocarem as suas perspectivas sobre o problema de Jó a Jó. Vocês erraram isso. E ele ainda vai expor uma alternativa, ou seja, ele vai quebrar as pernas dos amigos ao colocar uma alternativa à lógica que conduziu os três amigos a acusar o protagonista de pecado. Nessa aula aqui vai acabar se justificando, porque tantas vezes eu acabava repetindo a mesma coisa. E também vai acabar justificando porque os amigos de Jó vão ter discursos muito parecidos. Aqui a gente conclui isso de uma vez por todas, tá? Eliú acaba sendo muito mais simples nessa explicação. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que Eliú faz é mostrar as falhas de Jó, tá? Para Eliú, Jó comete alguns erros e são esses erros os responsáveis pela incapacidade do patriarca de enxergar a Deus em sua situação, tá? Então a gente vai ter aí 4 erros que Jó vai cometer que vai dificultar aí a saída dele da situação em que ele está naquele momento. O primeiro erro, né, a primeira falha que Jó comete é o fato de que por mais que Jó admitisse a soberania de Deus, ele parecia não levar em conta a majestade divina. Ou seja, Jó parecia e dizia, na verdade, né, que Deus ele era soberano, que Deus era todo poderoso, que Deus era o criador dos céus e da terra.
Só que ele tinha uma grande dificuldade em entender a majestade de Deus. E que era essa majestade que fazia a diferença entre a criatura e o Criador, tá? Por mais que Deus seja um Deus de relacionamento e de um relacionamento íntimo, né? Que deseja chamar a sua criatura de amigo, existem alguns limites dentro desse relacionamento que não podem ser jogados de lado, e Jó acabava fazendo isso. Quando, Manuela, Jó acabava ignorando essa diferença na relação e da majestade de Deus? Quando Jó questionava a Deus com relação a querer uma resposta, querer uma explicação divina. Quando Jó pede a Deus uma explicação, Jó pede a Deus uma explicação, na tentativa dele se justificar, ele acabava se contrapondo, ou seja, ele acabava se colocando como alguém que era inimigo de Deus, ou seja, ele se opunha a algo que era infinitamente maior do que ele, a algo que era muito maior do que o homem. E ele acabava se esquecendo que Deus, ele não precisa se explicar. E aqui vale uma grande lição, porque muitas vezes a gente comete esse erro. Entenda, Deus é seu amigo, Deus é seu companheiro, ele vai te abraçar, ele vai cuidar de você, ele vai falar com você, mas ele continua sendo Deus. Ele continua sendo aquele que rege todas as coisas, aquele que é dono sobre todas as coisas, aquele que determina todas as coisas. Deus, mesmo tendo um relacionamento íntimo com o homem, ele não deixa de ser Deus, ele não deixa de ser uma majestade. Quer entender isso de uma forma mais simples? É só você pegar um filme. Quando você tem um rei e um amigo, aquele amigo do rei, em intimidade, ele vai brincar com o rei, vai chamar o rei pelo nome, eles vão ter uma conversa muito íntima, eles vão estar sempre juntos, vão estar sempre conversando, só que na presença dos seus súditos, o amigo do rei sempre vai tratar o rei como vossa majestade. Ele entende que o rei é amigo dele, mas ele também entende que o rei tem uma posição elevada, que o rei tem uma posição de autoridade. E é isso, na verdade, que faz a diferença entre os homens. Transferindo esse entendimento para o mundo espiritual, é a mesma coisa. Existe o Criador e existe a criatura. Por mais que o Criador e a criatura tenham um bom relacionamento, e Deus busca esse relacionamento o tempo todo, existe algo que deixa muito claro que um é o Criador, que um tem posição de autoridade e o outro é a criatura, é aquele que obedece e vive em cima das leis de autoridade do próprio Deus. Então, a advertência que ele faz a Jó é a seguinte: olha só, Jó, eu sei que você entende que Deus é soberano, mas você está se esquecendo que Deus, ele é o Criador. Ele é o autor de todas as coisas. Ele é o dono de tudo. Ele não precisa se explicar para você que é uma mera criatura. E quando você exige uma explicação, o que se apresenta é que você não é um amigo, mas você é um opositor àquilo que Deus realmente é. Então, essa é a primeira falha que Eliú apresenta de Jó, sem ofendê-lo, sem acusá-lo, mas que diz, ó, tá pegando muito mal, tá ficando meio difícil. Aquilo que você diz não tá se contradizendo aí por causa das suas palavras, do completo do seu discurso, tá? Do seu discurso completo, melhor dizendo, perdão. Então, Jó recebe essa primeira advertência de Eliú. O segundo erro que Eliú apresenta a Jó era o fato de Jó dizer que Deus se silenciou. Eliú, ele não aceita essa afirmativa, pois Deus nunca deixa de se revelar ao homem. Num sonho, numa visão, mas Deus o tempo todo se revela ao homem. Tá vendo aí essa questão do relacionamento?
Deus o tempo todo utiliza estratégias para se relacionar com o homem. E o que na verdade estava impedindo o patriarca de ouvir a Deus era o seu orgulho. O protagonista, por considerar-se moralmente puro e inocente, acabava padecendo desse mal. Então, o segundo erro que Eliú identificava no comportamento de Jó diante da sua situação de tribulação era o fato de que Jó estava caminhando para o orgulho, que Jó estava caminhando para a soberba. E isso faz muito sentido, porque nós vamos observar que o tempo todo, e eu repeti isso muitas vezes, que Jó sempre dizia que não, que ele era inocente, que ele não tinha pecado, que não. E no final, no seu último discurso, no seu discurso final, que foi a aula passada, Jó vai dizer: eu fui um bom homem, eu me comportei moralmente muito bem, eu era um homem de exemplo, eu era um homem que agia corretamente e não consigo entender por quê. Então, o orgulho de Jó estava começando a aparecer. E o orgulho, ele cega o homem, porque o homem começa a pensar que ele é alguma coisa na fila do pão. Então, Eliú alerta Jó a esse comportamento. Ele está dizendo assim: olha só, filho, você foi um bom homem, agiu corretamente, agiu moralmente bem, nada além do que a sua obrigação. Você apenas seguiu a lei daquele que é soberano. Isso não te torna um homem inocente. Isso não te torna alguém que possa questionar a Deus, tá? Então, Jó, observa aí, porque você está errando, você está caindo pelo seu orgulho. Então preste atenção nisso, você está caminhando para o abismo, você está caminhando para a soberba. E nos dias de hoje não deixa de ser muito diferente. A vida do crente, ela é uma vida de constante vigilância. E todas as vezes que a gente se acha muito bom, toma cuidado, porque você vai cair no tópico da soberba. Você vai cair no tópico do orgulho. Porque, na verdade, ninguém é bom. O próprio Jesus vai dizer, né? Ninguém é bom, só o Pai. Nós já fomos concebidos aqui em pecado. Isso nós aprendemos logo de cara. Todos nós somos pecadores. Não existe ninguém bom. Bom é só Deus. Então, o fato de você ser uma boa pessoa, de você ser um bom crente, de você ser um bom cidadão, nada mais é do que sua obrigação. Isso não te torna um homem puro, isso não te torna um homem inocente. Isso apenas te põe como um homem que busca andar de forma reta, de forma correta, que aliás é a observação que Deus faz quando ele vira para o inimigo. Lá no começo fala: viste o meu servo Jó, como ele anda corretamente, como ele anda de forma justa e de forma reta. Deus não fala que Jó é inocente, não. Deus fala que Jó procura andar de forma correta. Ele anda de forma reta, desviando-se do mal. Então fica bem claro aqui que Jó não era inocente de pecado. Jó era um ser humano, Jó pecava como qualquer um. Jó foi concebido em pecado como qualquer um de nós. E o fato dele ser um homem reto, um bom homem, um bom esposo, um bom marido, ou um bom cidadão, ou um bom pai, não tornava o homem mais inocente e mais puro da face da terra. Essa é a segunda observação, é o segundo erro, a segunda falha que Eliú encontra em Jó. Então, só aqui ele está acabando com o protagonista aos poucos, mostrando que sim, Jó, você não é inocente, você cometeu erros e está cometendo erros nessa sua situação aí de sofrimento. E toma cuidado, porque o fato de você ser alguém correto acaba te nublando e você não está conseguindo enxergar que o orgulho e a soberba podem estar tomando conta de você. Essa é a segunda observação que ele o faz a Jó. A terceira observação, ou o terceiro erro, a terceira falha que ele o encontra em Jó é quando Jó acusa Deus de injustiça. Eliú repreende Jó nesse ponto, observando que Deus não pode ser injusto, pois ele contrariaria a sua própria natureza. Para Deus, todos os homens são iguais e cada um recebe de acordo com a sua conduta. Quando Jó acusa a Deus de injustiça, ele acrescenta a si mesmo transgressão. O que Eliú está dizendo? Olha, não chame a Deus de injusto, porque Deus é justiça. Faz parte da sua natureza a
justiça. E dentro ali do capítulo 34, ele vai acabar, 33 e 34, Eliú vai acabar descrevendo a conduta de justiça de Deus, como Deus age em justiça. E quando Jó diz que Deus é injusto, Jó está cometendo um ato de injúria, porque Deus é a própria justiça. O que Eliú está dizendo é que acusar a Deus de injustiça é errado, porque Deus ele é soberano e Deus ele conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E existia um motivo para Jó estar passando por aquilo, já que o mesmo não era isento de pecado, por mais que a sua conduta seja ou fosse 100% admirável, né? O que é admirável em Jó, e é o que Deus expressa sobre Jó, é a sua integridade, não o fato dele ser um homem sem pecado, tá? Então, quando se fala de justiça, Deus ele é a própria justiça. Deus é aquele que executa verdadeiramente a justiça, porque diante dele não existe diferença entre homens, não existe diferença entre classes sociais, não existe diferenças aqui entre seres humanos, muito pelo contrário. Todos são iguais diante de Deus e a sentença vai vir de acordo com a conduta de cada ser humano, de acordo com a escolha de cada ser humano. Então Jó estava aí falando algo de que ele do que ele não tinha conhecimento, ou que pelo menos naquele momento de sofrimento ele acabava ignorando por achar que ele estava sendo injustiçado. Quando, na verdade, se ele estava sendo moído por Deus, era porque existia justiça e que essa justiça só seria explicada se Deus quisesse, ou se Deus não quisesse, nunca lhe seria explicado, porque Deus não tem a obrigação de explicar nada ao homem. A terceira não, é a quarta e última, né? A quarta falha, ou o quarto erro que ele o apresenta sobre Jó, é o fato de que Jó entrava em contradição. Isso aqui é bem interessante, eu quebrei um pouco a cabeça para trabalhar isso bem. Eliú apresenta um cenário complicado que o próprio Jó acaba construindo. Porque ao mesmo tempo em que Jó declarava com a boca que ele reconhecia a majestade de Deus ou a soberania de Deus, logo após ele acabava murmurando contra Deus. É aquele fato, é aquele momento em que Jó começa a falar que ele sabe que Deus é bom, ele sabe que Deus é soberano, ele sabe que Deus é o dono de todas as coisas, mas Deus estava sendo injusto com ele, mas Deus não era amigo dele, mas Deus o havia abandonado. Então Jó acabava ali, não flertando, mas ele acabava murmurando contra Deus, porque Deus não o tirava de sofrimento, porque Deus não acudia, porque Deus não vinha em seu socorro, ou nem apresentava um redentor para que ele pudesse sair daquela situação, tá? Então, o que Eliú apresenta aqui, ó, você está entrando em contradição, você está me dizendo com palavras que sabe que Deus é soberano, mas ao mesmo tempo, logo depois, você diz que Deus não é seu amigo, que Deus é injusto, que Deus não vem em seu socorro, tá? Então, o que a gente aprende aqui nessa observação, e nesse momento que Jó está passando, é que adoração e murmuração não podem coexistir. Ou você entende que Deus é soberano, que Deus é justo, que Deus não tem que te dar explicação e você continua firme com ele até o fim, ou você murmura e se opõe a Deus. Não existe um meio termo nessa situação. É essa chamada de atenção que Eliú está dizendo, olha, Jó, você está se contradizendo. Ou você admite a soberania e a majestade de Deus, que você já apresentou ter dificuldade e permanece naquilo, ou você murmura, ou você se opõe a Deus. As duas coisas não estão funcionando. As duas coisas não podem coexistir. E isso está impossibilitando que você saia da situação que você se encontra nesse momento. Tá, então concluindo essa parte aqui, o que Eliú está dizendo é o seguinte: Eliú, ele não adverte a Jó quanto à sua inocência. O que eu quero dizer com isso? Jó o tempo todo vai dizendo que ele não cometeu erro, que ele não cometeu um grande pecado, que ele não ofendeu a Deus, ele procurou não contrariar a Deus e o mal veio sobre ele. Eliú, ele não está contestando isso.
Aliás, Eliú em nenhum momento vai acusar a Jó, porque Eliú tem um outro pensamento com relação ao que pode estar acontecendo com Jó. O que Eliú está fazendo, o que Eliú faz quando ele complementa, né, quando ele completa a sua lista de falhas, a lista de falhas que ele encontra no amigo, é dizer para Jó o seguinte: olha só, Jó, a questão é o seguinte, nós cometemos falhas, nós cometemos erros contra Deus de forma inconsciente ou sem intenção. Mas o fato de ser sem intenção ou de forma inconsciente não diz que nós somos inocentes. É igual ao cenário de um homicídio culposo, tá? Eu posso não ter tido a intenção de matar ou ter agido de forma inconsciente, mas isso não livra do fato, não me livra, não tira de mim o fato de que eu cometi um crime, tá certo? Na vida espiritual é a mesma coisa. O fato de eu ter errado, o fato de eu ter pecado contra o meu próximo, ou ter errado contra Deus, mesmo que seja de forma inconsciente, não tira de mim o fato de eu ter pecado. Não tira de mim o fato de ser um pecador. É isso que Eliú está querendo dizer para Jó. Ele está querendo, olha, você pode ter agido corretamente, você pode ter tido uma vida justa e uma vida reta, mas em algum momento você apresentou uma falha, em algum momento você apresentou um erro, e por mais que você tenha cometido esse erro de forma inconsciente, não quer dizer que você se encontre inocente perante ao juiz, não quer dizer que você se encontre inocente perante a Deus, porque todos nós pecamos e você precisa entender que é um homem pecador. Então, quando Eliú vai apresentar a Jó as suas falhas, ele não vai apresentar as falhas de Jó de forma a querer machucar a Jó, ou na forma de querer acusar a Jó, ou de querer diminuir Jó. Muito pelo contrário, quando ele apresenta essas 4 falhas que nós trabalhamos aqui ao patriarca, ele está querendo dizer, olha, você está tão envolvido no seu problema, você está tão envolvido na sua situação que você está cometendo determinadas falhas que estão te levando a uma condenação, que estão te levando a erros. Logo, você está pecando e isso só está aumentando a sua transgressão perante a Deus e impedindo que você saia dessa situação que você está vivendo, nessa situação que você se encontra nesse momento. Então, essas 4 falhas, né? A soberba, a falta de entendimento de que Deus é soberano e majestoso, que existe uma diferença entre o Criador e a criatura, e que o Criador está soberano, é Ele que determina, é Ele que faz as coisas, Ele não precisa pedir autorização, nem dar explicação a ninguém. O fato de Jó entrar em contradição, né? Falar que Deus é soberano, mas murmurar ao mesmo tempo, logo depois que ele fala do Todo-Poderoso. E o fato dele não entender, dele não compreender a sua posição diante de Deus, porque Deus é justo. Deus não é injusto. Se isso está acontecendo, é porque Deus tem um propósito, é porque Deus tem um desígnio para aquilo, e não é por injustiça, porque a justiça faz parte da natureza de Deus. E mesmo se não tivesse, o que não é um caso, um propósito, Deus é justo. Em algum momento você falhou, porque você é um homem pecador e você precisa entender a sua posição de pecador. Então o que Eliú faz é pegar Jó e trazer Jó à sua realidade, a realidade de homem pecador, a realidade de que ele é um ser humano e peca, ele já nasceu em pecado. Não existe nada que ele faça que vá tirar dele esse estigma, essa marca de pecado. Só mesmo o relacionamento com Deus, só mesmo uma conduta para com Deus e um relacionamento com Deus. Tá certo? Lembrando que eu estou utilizando esse termo porque estamos falando do Antigo Testamento, ainda que não estamos trabalhando na graça.
Mas quando chegamos na graça, o que nos limpa do pecado e nos dá a oportunidade de vivermos e convivermos com Deus é o fato de aceitarmos o sacrifício de Jesus na cruz, porque Ele é o verdadeiro redentor da humanidade. Mas essa questão da redenção, no final da revista, a gente vai trabalhar ela de uma forma bem mais massificada, tá? Fica tranquilo. Você vai perceber que um dos tópicos não vai estar sendo trabalhado aqui por um objetivo final, tá? Então, vamos lá. Depois que ele vai lá e bate em Jó, ele vai em cima ali dos amigos de Jó. Então, ele agora vai demonstrar, ele vai quebrar as pernas dos amigos, mostrando a falha da lógica teológica, não só de Jó, mas também de seus amigos, tá bom? Para Jó e seus amigos havia uma lógica clara, tá? Existia o castigo divino e o sofrimento e a perda. Ou seja, o castigo divino era igual ao sofrimento, ou seja, o castigo divino tem como resultado sofrimento e perda. Então, todas as vezes que alguém era castigado por Deus, o resultado do castigo era sofrimento e perda. O que Eliú vai mostrar é que existe um outro fator. Aliás, não só um outro fator, mas possivelmente vários outros fatores que podem levar o homem ao sofrimento e à perda. Então, aqui agora ele vai tratar o seu entendimento sobre sofrimento e perda, tá? Para Eliú, um dos fatores que podem ter como consequência o sofrimento e a perda é um ensinamento divino. Em outras palavras, para Eliú, Deus também ensina através do sofrimento e da perda. O sofrimento e a perda não é só uma consequência do castigo divino, mas o sofrimento e a perda também são instrumentos de ensino de Deus para educar o homem. É por isso que o título da lição vai falar sobre correção divina, quando Deus utiliza o sofrimento e a perda para corrigir pensamentos humanos, para corrigir condutas humanas ou falhas humanas. E de fato, ele não está errado, tá bom? E não fica só nisso, tá? Eliú alerta que outros fatores também podem ter como resultado perda e sofrimento. Mas nesse momento, a perspectiva que ele tem é que Deus permitiu a perda e o sofrimento para Jó para ensinar a Jó, ou seja, para doutrinar a Jó, para educar a Jó a respeito de Deus e do seu relacionamento, tá? Eliú, ele nos ensina, né? Eliú ensina ao advertir os seus amigos que o ser humano não pode apontar com precisão os caminhos do propósito de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando os amigos de Jó vêm e falam para Jó que Jó está passando pelo que ele está passando porque ele pecou, os amigos determinaram o propósito de Deus. Eles determinaram que aquele momento de sofrimento era de castigo. Só que quem somos eu e você para determinar o que Deus quer fazer com alguém? Ou o que Deus utiliza para educar ou para trazer alguém? O propósito de Deus, os pensamentos de Deus, eles são muito mais altos do que o meu ou o seu pensamento. Então, quando eu afirmo que fulano está passando por isso, por causa disso, eu estou errando porque eu estou apontando uma precisão que não é da minha alçada. Eu estou dizendo que isso está acontecendo porque eu entendo que só isso leva a isso, ou seja, eu só entendo que o castigo leva ao sofrimento e à perda, quando o sofrimento e a perda
podem ter propósitos bem diferentes na vida daquele que está passando. Então, nem sempre alguém está no leito porque pecou. Nem sempre alguém está em uma prova porque é errado. Nem sempre alguém está passando por dificuldades porque tem contrariado ou está oposto a Deus. Muito pelo contrário. Vai ver se alguém pode ser igualzinho a Jó, tá na mesma situação de Jó, e Deus vai utilizar o sofrimento, ou um momento de deserto, como a gente chama, ou um momento de adversidade, para mostrar para aquela pessoa onde ela tá errando, para mostrar para aquela pessoa aonde o relacionamento não está bom. É praticamente como se fosse você chamar aí o seu companheiro, a sua companheira, e vamos discutir o relacionamento, vamos acertar o relacionamento. Sim, Deus pode usar o sofrimento e a perda como instrumentos, não só de atrair o homem, como também de ensinar ao homem, não só sobre Deus, mas o tipo de relacionamento que o Criador deseja com a sua criatura. Tá bom? Então, Eliú vai dizer que os amigos erraram por estarem fora da perspectiva e por serem seguros na condenação do que não sabiam. Eles sabiam que sofrer era por causa do castigo de Deus. Então eles acabavam limitando o entendimento de Deus. Eles acabavam limitando o agir de Deus a somente aquilo, quando na verdade nada limita a Deus. Nada pode fugir do objetivo, do propósito de Deus. Tá? Então eles acabavam engessando o entendimento. A teologia dos amigos de Jó acabava engessando o relacionamento, ou aquilo que poderia ser usado no relacionamento entre Deus e o homem, tá certo? E Jó também erra, tá? Por quê? Porque Jó também tem o mesmo pensamento que os amigos. Então chega uma hora que ele abandona a teologia dos amigos e começa a formar a dele. Só que dentro disso, porque ele está passando pelo problema, ele está passando pela situação. Só que ao invés dele estar encontrando saída, aquilo só está gerando o quê? Só está gerando mais dúvida. Aquilo só está gerando mais o quê? Mais sofrimento. E aqui Eliú dá uma lição para todos nós. Por quê? Porque nós não podemos definir aquilo que transcende o nosso entendimento. Ou seja, nós não podemos definir aquilo que o nosso entendimento não alcança. É uma ignorância. Nós não alcançamos o pensamento de Deus. Nós não alcançamos o propósito de Deus. Então, buscar explicação de alguém que é transcendente, ou seja, de alguém que é maior do que você, já é um erro. E buscar entendimento daquilo que você não alcança também acaba se tornando um grande erro e acaba gerando mais dúvida e mais sofrimento. Em outras palavras, Eliú está dizendo que tanto os amigos de Jó quanto o próprio Jó, ao invés de o ajudarem a sair daquela situação, dando a ele conforto, provocaram mais sofrimento e provocaram ainda mais dúvidas com relação àquilo que Deus é, ou aquilo que Deus almeja, ou aquilo que, ou a quem, na verdade, estão verdadeiramente servindo. Que tipo de Deus é esse que ele está servindo? Então, ao invés de ajudar, eles estavam comprometendo ainda mais, não só a vida deles, mas a situação do próprio Jó, porque não nos cabe ter entendimento daquilo que transcende, aquilo que ultrapassa a capacidade humana de entendimento e compreensão. Por isso, Eliú nos ensina em seu argumento final, de uma forma, aliás, esplêndida, que a nós só cabe uma entrega total aos cuidados de Deus. Então, já caminhando para a conclusão da aula, a gente aprende aqui algumas coisas. O que Eliú critica é exatamente essas explicações
que não fazem um mínimo sentido, que engessam o relacionamento com Deus e que, na verdade, geram mais dúvidas e sofrimento. O que Eliú está alertando, né? Eliú está alertando aquilo que você ouve falar, aquilo que te ensinam, aquilo que falam, que na verdade acabam te limitando e não abrindo o seu caminho para um relacionamento com Deus e não te estimulam para um relacionamento com Deus. Então entenda bem, nós como crentes, nós não temos que ser engessados por teologias que limitam o entendimento, mas nós temos que ser livres e incentivados a buscar um relacionamento profundo com Deus. E nós só alcançamos um relacionamento profundo com Deus quando nós nos entregamos totalmente aos cuidados dele. Quando nós nos colocamos diante de Deus totalmente dependentes dele. E aí não vai haver mais dúvidas, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais necessidades de explicações que muitas vezes a resposta nós nunca iríamos entender ou até mesmo alcançar, tá certo? Então, concluindo a aula de hoje com Eliú. Eliú compreende que Deus pode usar o sofrimento de maneira redentora, ou seja, uma forma de resgatar o homem para si, tá certo? A dor, ela pode despertar o homem para o perigo espiritual e dirigir os nossos pensamentos, os meus pensamentos e os seus pensamentos para Deus. Porque isso de forma prática a gente vê acontecendo. Toda vez que a gente tem uma luta muito grande, a gente acaba orando mais, buscando mais, lendo mais a palavra. Então o sofrimento acaba nos fazendo fazer um retorno, ou seja, acaba nos fazendo voltarmos para Deus, para sabermos o que está acontecendo ou até mesmo procurarmos conforto no próprio Deus para passarmos pela dificuldade. Então sim, o sofrimento e a dor acaba sendo uma ferramenta de resgate, de redenção que Deus usa para trazer o homem de volta para ele, tá certo? Nesse caso, né, no caso aqui de Jó, o sofrimento é uma bênção disfarçada. E a convicção do crente de que Deus é bom sobrevive, apesar do sofrimento do inocente. Isso aqui é muito legal, porque a gente discutiu em outras aulas sobre o sofrimento do inocente, se o sofrimento do inocente acontece, ou por que o inocente sofre. O inocente, ele vai acabar sofrendo por vários motivos. E um dos motivos que podem levar o inocente ao sofrimento ou à dor é esse resgate de Deus, é esse buscar de Deus para cuidar do homem, para trazer de novo o homem para perto, tá certo? Então, sim, quando um inocente sofre ou acaba sofrendo, o principal pensamento do crente, ou o principal pensamento do homem é se voltar para Deus. Por quê? Porque ele precisa de conforto, ele precisa de abrigo, ele precisa de sustento. E determinados sustentos só Deus pode dar. Então, sim, o sofrimento é uma ferramenta, Eliú não está errado, tá bom? Eliú destaca que Deus tem pelo menos um propósito no sofrimento que não seja o castigo. Tá vendo que Eliú está dizendo a opinião dele, mas não está engessando a opinião dele? Ele está dizendo que, pelo menos, eu tenho certeza que pelo menos existe um motivo para o sofrimento que não esteja relacionado ao castigo. Ele não está negando o ensinamento dos outros, porque também foi um ensinamento que ele teve e que realmente o castigo de Deus é sofrimento e perda. Vai acontecer várias vezes de Deus castigando pessoas e tendo como resultado desse castigo o sofrimento e a perda, mas também o sofrimento pode ser aí uma ferramenta de atração de Deus. Por isso que ele vai acabar destacando que o sofrimento vai se tornar uma bênção aí velada, uma bênção aí, uma bênção disfarçada, tá certo? Porque realmente o relacionamento com Deus é uma bênção, tá? E ele também vai acabar nos ensinando que um Deus como o nosso não deve ser questionado, ele deve ser somente reverenciado. Por quê?
Quando nós não questionamos e apenas nos dedicamos àquela pessoa, nós demonstramos confiança completa, nós demonstramos certeza, fé no seu todo, tá? Eu tenho 100% de certeza que Deus vai resolver o meu problema, então isso me acalma e eu consigo somente adorar, eu consigo me dedicar a Deus mesmo em meio à tribulação. Isso por quê? Porque eu não vou questionar a Deus, eu apenas vou confiar no propósito da sua ação, tá? Ou da sua permissão, tudo bem? Deus tem as suas próprias razões pelo que tinha ou pelo que estava acontecendo com Jó. Não precisamos saber essas razões para conferir a Deus a nossa total confiança. Então aqui Eliú nos ensina várias coisas a respeito do relacionamento, a respeito de erros que cometemos sem ter noção que estamos cometendo, e nos ensina a ter total confiança e que nem sempre o castigo, o sofrimento e a perda são sinais de castigo, tá certo? E aqui agora, para eu terminar a aula, eu preciso fazer uma observação, tá bom? Ao contrário, tá, da observação feita pelo autor da revista, eu, Manuela, não enxergo um Eliú que sobrepõe a soberania de Deus sobre o amor de Deus, mas que destaca um fato que era dito, porém que não era compreendido, que não era vivido pelos seus personagens por vários motivos, tá? O autor da revista, ele vai dizer que Eliú acaba sobrepondo a soberania de Deus sobre o amor de Deus e sobre a misericórdia de Deus. Eu não enxergo desse fato, nesse sentido, e também não encontro respaldo para isso. Pelo menos eu não encontro respaldo para isso, muito pelo contrário. Se Deus ele é justiça, justiça é a maior prova de amor, né? Quando eu ajo com justiça, eu ajo com amor. Eu vou agir com cuidado. Eu vou agir com precaução para que ninguém saia ferido. E eu também vou agir com misericórdia, porque uma coisa está atrelada à outra. Justiça é misericórdia e misericórdia é amor. O fato de Eliú não ter trabalhado com os termos misericórdia não significa que a misericórdia não esteja lá, tá? Ele apenas não vai tratar nesses termos porque não faz parte ali do contexto dele, do contexto que ele está vivendo, tá bom? Nem também eu vou compreender o discurso de Eliú com ausência de amor ou falta de misericórdia, como eu já disse, né? O locutor, no caso aí, o Eliú, que estava fazendo o diálogo, ele apenas destaca algo real dentro do seu tempo. Ele apenas vai destacar a sua perspectiva, onde ele entende que sim, que Jó pecou. Talvez não antes de chegar no problema, mas ele acaba mostrando as suas deficiências durante o seu processo de sofrimento. E por isso também pela falta de entendimento dos seus erros. Ele ainda não conseguia sair do seu problema justamente porque ele não enxergava esses erros, por ele estar envolvido com o seu sofrimento, por ele estar ter enfiado na cabeça dele que ele era um bom homem e ninguém é bom, todos nós pecamos, tá? E por isso fomos destituídos da glória de Deus. É a própria palavra, e Jó precisava ser lembrado disso, tá? Porém, assim que ele se colocar no seu lugar, ou seja, assim que Jó se colocar no lugar em que ele pertence e reconhecer o seu estado de pecado, porque ele pecou e ele o apresenta 4 falhas realmente complicadas, ele vai conseguir reverter o seu sofrimento, ele vai conseguir sair do seu sofrimento, não mais como um homem, como o tipo de homem que entrou naquele sofrimento, mas ele vai sair desse sofrimento como alguém que entende de forma mais ampla o agir, o cuidado, a justiça e a misericórdia de Deus, tá? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu acabei tendo aqui alguns tropeços porque é muito conteúdo para ser abordado, mas espero que você tenha compreendido. Se você tiver qualquer dúvida, você já sabe, por favor, comente aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer em te responder. Se você já é da nossa igreja, por favor, você já sabe como me encontrar.
E antes de nós encerrarmos a aula por definitivo, eu quero lembrar a você que hoje, segundo domingo de dezembro, é o Dia Nacional da Bíblia. Então, não deixe de lembrar aí na sua igreja, não deixe de lembrar aí ao seu pastor desse dia tão importante, que é o Dia da Bíblia. A Bíblia é um dos maiores recursos que o homem tem nas suas próprias mãos acerca daquilo que Deus é, acerca daquilo que Deus ensina e da certeza daquilo que esperamos. Então valorize a sua Bíblia, valorize a pregação genuína da palavra de Deus e não deixe esse dia passar em branco. Um ótimo domingo para você, um excelente Dia Nacional da Bíblia. Que Deus a todos abençoe. Fique conosco e até a próxima aula de Escola Bíblica Dominical.